Olá, bem-vindos ao canal da Família Peregrina. Tô aqui tomando um solzinho e refletindo, né, algumas coisas. E aí eu pensei em compartilhar com vocês um acontecimento que teve nessa semana. 7 dias atrás, aliás, 8, eu conversando com uma amiga, né, ela disse que estava começando um detox. E daí eu falei pra ela que eu ia fazer junto com ela, pra poder, né, uma ir motivando a outra. E daí, só que ela começou num dia e eu tava totalmente despreparada pra poder fazer esse detox. E aí eu comecei no outro dia a fazer o detox. E daí ocorreu que em um dos dias, né, do detox eu acabei comendo um pouquinho de arroz e feijão. E aí eu falei pra ela, né, que eu tinha comido. Aí eu tava pensando, né, eu falei, bom, mas eu posso reiniciar esse detox. Ela falou, esse daí não valeu, hein, agora você vai ter que começar de novo. E realmente, né, mas assim, numa desintoxicação a gente pode pegar e recomeçar, né. Se a gente caiu, dá pra gente voltar atrás do início. E daí ontem teve na meditação que a gente leu, a meditação do cuidado de Deus, né, que nós estamos lendo esse ano. E daí o tema era nada de religião de remendo. E daí eu gostaria de compartilhar ela com vocês, que eu achei muito interessante, né, informações muito importantes, né, para nossa vida. E daí eu vou ler para vocês. Ela diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse verso se encontra em Mateus 24, 13. A religião edificada sobre o eu é sem valor, pois Deus não faz transigência com o egoísmo. A religião de Cristo é um firme tecido, composto de inumeráveis fios, entretecidos com tato e habilidade. Unicamente pela sabedoria dada por Deus podemos urdir esse tecido. Confiando em nós mesmos, introduzimos nele fios de egoísmo, estragando o padrão. Então, que nem ali no caso do detox, o padrão seria o quê? Eu fazer, como combinado com ela, né? Seriam 7 dias de alimentação crua, mas eu saí fora do padrão. E aqui fala, né? Que quando nós resolvemos confiar em nós mesmos, acabamos introduzindo nesse tecido que é o nosso egoísmo, o nosso eu. E não é isso, né, que Deus quer. Aí fala, há muitas espécies de pano que a princípio têm bela aparência, mas não resistem à prova. As cores não são firmes, desbotam sob o calor do verão, descoram e ficam estragadas. Tal tecido não pode resistir ao áspero manuseio, e bem pouco vale. O mesmo se dá com a religião. Quando a urdidura e a trama da religião não resistem à experiência da prova, o material de que se compõe é sem valor, e um esforço para remendar o velho pano com um pedaço novo não melhora a condição das coisas, pois o material gasto, fraco, rompe-se de novo, tornando maior o rasgão. Remendo não serve. Então, no caso, não adianta a gente querer pegar um tecido, né, que já está velho e nele, né, para costurar aquele rasgo que tá, pegar um outro tecido novo e remendar ali. Não vai resolver o problema. Então, o que tá falando aqui, ó? O único meio é rejeitar a veste antiga e procurar uma nova. A religião do eu, composta de fios que desbotam e gastam sob a pressão da tentação, precisa ser posta de lado para ser substituída pela religião tecida por aquele em cuja vida o egoísmo não encontrou nenhum lugar. O plano de Cristo é o único seguro. Ele declara: eis que faço nova todas as coisas.
está em Apocalipse 21:5. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em 2 Coríntios 5:17. O Salvador não dá nenhuma animação a ninguém para pensar que ele aceitará uma religião de remendo. Tal religião não tem valor aos seus olhos. Talvez, a princípio, pareça haver um pouco do eu e um pouco de Cristo, mas em breve se verá que não há nada de Cristo. Os remendos do egoísmo aumentam até toda a vestimenta estar coberta deles. A religião formada segundo o modelo divino é a única que perdurará. Somente esforçando-se por viver a vida de Cristo, aqui podemos preparar-nos para viver com Ele pelos séculos eternos. Então, muitas das vezes, né, a gente quer fazer o quê? Eu vou fazer do meu jeito. Eu acho que assim tá tudo bem. Mas não é aquilo que Deus pediu pra gente fazer, né? Não é daquela maneira. Então nós temos que sempre estar pensando no que Deus quer que a gente faça. Não no que a gente quer fazer, né? Não tem como a gente querer dar o nosso jeitinho. Tem que fazer conforme o querer e a vontade de Deus para nossas vidas. Para que assim a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra, né? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu achei assim uma mensagem muito importante, né, para as nossas vidas, e que nós possamos refletir sobre ela, sempre lembrar e pensar o que Cristo faria numa situação dessa. Como é que Jesus agiria? Porque se nós pensarmos como eu vou agir, a gente muitas vezes vai errar, né? Na maioria delas. Agora, quando nós pensarmos como que Cristo iria reagir e pedir a sabedoria para Ele, né? Para a gente fazer a coisa certa, com certeza Ele vai nos guiar pelo caminho correto. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Tenham um excelente dia.